Vamos dar uma olhada, então, alguns sofrimentos comportamentais na família, causas, características e alguns caminhos de solução. O que pode ser feito com as dificuldades que podem surgir na nossa família, que surgem. Você sabe que Deus, falou ali para a gente em Eclesiastes 7:29, tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É uma das versões que tem dessa passagem, Deus fez o ser humano perfeito, equilibrado, mas a gente complicou as coisas, com a entrada do pecado em nosso comportamento, em nosso ser, não comportamento, nosso ser. A nossa mente, por que eu vou colocar isso aqui? Porque muito de discussões de casal, muito de discussões entre pais e filhos, muito da maneira como você administra a tua empresa. Tem uma palestra que eu faço sobre burnout, eu mostro vários tipos de líderes, seja da igreja, seja da obra, seja da empresa, o codependente, o paranoico, enfim, tem vários tipos. Então, muito do que a gente faz no dia a dia da vida tem a ver com motivações inconscientes. Você não pensou, mas você está sendo empurrado por alguns conteúdos inconscientes. Lembra que eu falei de manhã? A gente vive o normal e viver no automático, mas viver no automático não é normal, quer dizer, a gente vive no automático porque meio que é mais fácil viver no automático, supostamente, que parar para pensar pode cansar. Mas uma música, anos atrás, eu nem era adventista ainda, lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tinha uma canção da música popular, Festival da Música Popular Brasileira, e uma música que ganhou, tinha uma letra que dizia assim: eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Então, às vezes, para não chorar, para não ficar nervoso, nervosa, você não pensa, aí vive no automático. Mas se você vive no automático e não pensa o que precisa pensar, daqui a pouco você vai querer usar a medicação, porque a emoção precisa sair, você precisa tomar consciência de você. Então, nossa mente, ela tem uma área consciente, que é isso que você está usando agora aqui para prestar atenção no que eu estou dizendo, ou está pensando em outra coisa, se a mente voa para outro espaço agora, a consciência. Mas nós temos um inconsciente, que a Bíblia fala disso. Tem uma filha de Freud, chamada Anna Freud, ela escreveu um livro só sobre mecanismo de defesa psicológico, em que o inconsciente quer vir para fora, mas você tranca usando vários mecanismos, negação, sublimação, repressão, formação reativa, tem vários mecanismos que a gente usa para poder lidar com a realidade. Os psicóticos perderam essa capacidade, então, o inconsciente aflora. É como uma inundação. E entra aqui nessa igreja e enche de água aqui tudo. Não tem barreira para defender. Então, a Bíblia fala de inconsciente. Ellen White fala, eu acho que eu tirei, deixa eu ver se eu tirei aqui. Não, está ali. Deixa eu voltar aqui. Mente e Caráter, volume 1, 273. É difícil compreender a nós mesmos, ter um correto conhecimento do nosso próprio caráter. Não é fácil, A gente pensa que conhece a gente, de repente a gente faz uma coisa e você, cara, por que eu fiz aquilo? Não é isso? Já tem tanta experiência na vida, já sou avô, ainda faço aquilo. Da onde vem isso que você... Sabe quando você quer usar uma palavra, você usa outra? A gente chama isso em psicologia de quê? Ato falho. Ato falho. Você queria dizer, você queria dizer meus pêsames, você fala, prazer, meus pêsames. Porque, da onde vem essa palavra que você não queria usar? Ou por que não vem a palavra que você queria usar? Tem uma razão para isso. Nada é por acaso. Você não trocou a palavra por acaso. Você não comprou o sapato que não queria e deixou de comprar aquele que você queria por acaso. Não foi questão financeira só. Talvez foi, mas não só. Então, as respostas estão mais inconscientes. Às vezes as respostas das nossas dores estão mais inconscientes do que conscientes, porque no consultório, quando atendia pessoas brilhantes, gente com doutorado ou não, gente inteligente, e que chegava ali, eu vim aqui porque eu estou com tristeza, estou chorando o dia inteiro, não sei porque eu estou assim. E a pessoa inteligente, a pessoa brilhante, por que não sabe? Porque está inconsciente. Porque a causa do sofrimento não está vindo à consciência. Por que não está vindo à consciência? Porque dói. A dor dói. E a gente faz um monte de coisa para fugir da dor. A gente faz coisa que não está no gibi para fugir da dor.
Desde comer demais até muito sexo, muita compra, muita comida, muito trabalho, muita cocaína, muita Rivotril, muito álcool, muita viagem, muitos títulos acadêmicos, muita academia. A gente faz um monte de coisa para não pensar na dor. Mas se tem uma dor que você precisa pensar para ela poder ser resolvida, você mais cedo ou mais tarde vai precisar encarar essa dor. A seco, como eu disse de manhã. Jesus falou assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para a cura emocional, a pergunta é, que eu preciso fazer para mim e você para você: qual é a verdade que eu preciso conhecer sobre o meu comportamento que está doído e fazendo outros sofrerem? Qual é a verdade que eu preciso conhecer sobre mim mesmo para ser liberto dessa coisa que me machuca? Psicoterapia é a busca da verdade. Quando você senta no consultório para conversar com um psicólogo sério, que faz um bom trabalho, bom profissional, na verdade, alguma vez eu falo para meus pacientes: olha, o que nós estamos fazendo aqui, eu estou pegando o espelho e mostrando para você, dá uma olhadinha, porque você havia pensado nessa maneira de você funcionar? Não sabia, é verdade, eu nunca tinha pensado isso. A gente chama isso de quê? De insight, né? Clique, pá. A psicoterapia é um método de ajuda profissional que, na verdade, é a busca da verdade, né? Daquilo que machuca você e para você entender. E aí, então quer dizer que, agora que eu estou entendendo por que eu choro toda hora. Não estava entendendo isso. Por quê? Porque a causa estava dentro, escondida de você mesmo. Por que estava escondida? Já falei. Porque dói. Pensar no que dói, dói. E a gente não quer viver a dor. Então, repito, a gente vai fazer um monte de coisa na vida inconscientemente. Não é que você diz assim: bom, agora eu sei que eu estou sofrendo isso, essa raiva da minha mulher, do meu marido, vontade de esgoelar e tal, mas eu vou fingir que... Deixa eu botar aqui para baixo do consciente. Não é assim, é automático. A criança vai vivendo ao longo dos anos da infância alguns sofrimentos na família de origem, e ela vai tendo que administrar isso para não surtar. As famílias muito disfuncionais, o que é uma família disfuncional? Disfuncional, que não funciona bem. Pode ser divórcio, espancamento, abuso verbal, uma mãe autoritária, um pai violento, uma mãe fria. A criança sofre e ela precisa rigidez, né? Precisa de manter a sanidade. Como é que a criança faz? Ela vai tentando se adaptar com aquilo. Tem um pai agressivo, depende do perfil dela. Se ela é uma criança mais pisou, levou, ela vai peitar esse pai. Desde pequena, às vezes. Não faço. Peita. Se é uma criança mais de perfil introvertido, mais pendente para a timidez, ela murcha. Pode ter doença psicossomática. Vai voltar a fazer xixi na cama quando já controlava. Que em algumas crianças pode ser sintoma depressivo, que não aparece como tristeza, mas aparece como no físico. A criança fica hiperativa, inquieta, agitada. É uma forma de mostrar a dor que está sofrendo. Então, o inconsciente está na Bíblia, olha só, Salmo 19:12. Quem pode entender os próprios erros, expurga-me. Expurga o quê? Purifica-me, tu, Deus, né? Dos que me são o quê? Ocultos. Como assim erros ocultos? Ocultos aonde? Nesse espaço virtual da nossa mente chamado inconsciente. Salmo 98, diante de ti puseste as nossas iniquidades, nossas maldades, né? Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ocultos aonde? Nessa parte. Então, o conceito de inconsciente não foi Freud que descreveu, não foi a filha de Freud que descreveu cientificamente, foi a primeira vez, possivelmente, mas o conceito, queridos, a pergunta certa não é quando que a Bíblia vai chegar no que a ciência diz. A pergunta certa é: quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia diz? A Bíblia não é um livro científico de compêndios de ciência, mas ali tem matemática, física quântica, geografia, português, literatura, psicologia. Tem um texto de Ellen White que ela fala: os verdadeiros princípios da psicologia estão nas Sagradas Escrituras. Esse é o texto. Arquitetura, matemática, geografia, enfim, álgebra.
Está ali na Bíblia, né? Literatura, já falei. Medicina. Então, Jeremias 17:9, enganou-se o coração, lembre disso, coração para a Bíblia, a parte mais profunda da mente. Enganou-se o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, a gente precisa partir desse princípio para tentar entender por que está havendo conflito na minha casa, na sua casa, com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com seu tio, com seu irmão. A gente tem que pensar que existe primeiro o inconsciente. Aliás, antes de inconsciente, tem que pensar aquilo que a gente estudou no livro de Efésios agora no trimestre passado, que existe uma guerra entre o bem e o mal. Essa guerra entre o bem e o mal está em tudo. Na roupa que você decidiu vestir, no comprimento da saia que você usa, no decote que você usa, na gravata que você quer mostrar para todo mundo, que é da marca não sei das quantas, que como homem, enfim, sei lá, na comida que você come, na página que você abre na internet, tudo está o grande conflito entre o bem e o mal. Em tudo você e eu dizemos, Deus é bom ou Deus não é bom? Então, abaixo da questão do conflito entre o bem e o mal, que influencia a nossa vida do dia a dia, existe esse troço aqui chamado inconsciente, esse mundo da minha mente que me empurra para fazer coisas que às vezes por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz isso? Grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde, disciplina e o caráter. Então, Deus inspirou essa senhora para escrever isso. É importante você conhecer você. Não é muito fácil isso. Exige você parar um pouco de ver besteira na internet ou celular e usar alguns recursos para ter autoconhecimento. Ler um bom livro, assistir um seminário, orar, pensar, meditar. O mundo conspira contra isso, né, queridos? Quer entregar tudo mastigado para você no Instagram. Desliga tudo e se liga na oração, na meditação, no pedido de Deus iluminar sua mente para você ir entendendo as coisas que você precisa entender para se conhecer. Então, Ellen White fala assim: animai a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. E eu achei muito interessante porque ela é mulher e foi casada e teve filhos. E ela fala assim: a causa de haver tantos homens e o quê? Mulheres endurecidos no mundo. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquela ideia de que homem é duro, frio, calculista, racional, só pensa em sexo, e mulher romântica, amorosa, carinhosa. Ei, alô, tem mulher endurecida também no mundo, viu? Tem mulher que é duro na queda, que é meio sargento, né? Como se diz, né? Então, olha só, a causa de haver tantos, nada contra sargento, viu, gente? A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição. O que é afeição? O sentimento, você expressar um sentimento. Oh, que legal, você ficou bonita com essa roupa. Ah, me dá um abraço aqui, que saudade que eu estava de você. Afeto, expressar o afeto. Algumas pessoas tiveram, a verdadeira afeição foi considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada onde? Quando? Na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Então a parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada quando? Pá. Então quando você casa, 30 anos depois da sua infância, você casa, entra para o casamento, pode ter feito 10 cursos de noivo, e aí começa a ter problema conjugal, e aí é difícil separar, não, daqui até o meu problema conjugal, daqui até aqui, é o problema aqui conjugal mesmo. É minha mulher que não me entende, é meu marido que não dá. Mas daqui até aqui, é o que cada um levou para dentro do casamento. É difícil separar isso. Quando você pega um conflito conjugal, dificuldade de expressar afeto, vamos pegar isso aí. Ou autoritarismo, ou domínio, pessoa dominadora. É difícil separar isso. Isso é um problema do casal ali só,
ou isso é uma coisa mal resolvida lá de trás, que você trouxe para aqui dentro do casamento? Geralmente a ideia é, não, o problema é só aqui mesmo, tem que resolver aqui, não tem nada a ver com o meu passado. Alguns pacientes que eu atendia, em alguns momentos, eu sou um psiquiatra que trabalhei mais com psicoterapia, fiz formação em psicoterapia do que com psicofarmacoterapia. Então, eu conversava muito com o paciente, e às vezes eu falava, vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, a sua família de origem, onde você nasceu, como é que foi a relação com seus pais, com seus irmãos, como é que é a sua família. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, para a gente poder ajudar a entender o seu sofrimento que te trouxe aqui na consulta. Aí alguns falavam assim, não, meu passado não tem nada a ver com o presente, eu quero resolver agora, me dá um Rivotril. Aí, cadê o Rivotril? Quero resolver agora aqui. Quero uma solução para agora. Meu passado já está tudo bem? Não, a minha infância foi normal. Mas aí eu vou cutucar um pouquinho mais a questão da história da infância. Não lembro de nada. 10 anos para baixo, não lembro. Alguns pacientes falavam isso. De 10 anos para baixo, não lembro nada. Como que não lembra nada? Não lembra nada? E não tem arteriosclerose? Não tem Alzheimer? E se não lembrar nada, já é um sintoma, não é? Muitas crianças que foram vítimas de abuso sexual, elas não lembram nada quando chegam na vida adulta, porque foi tão doloroso que a mente trava a memória. E fica aquele negócio enrustido, mal resolvido, uma angústia, insônia, enfim. Então, a parte melhor da natureza das pessoas foi focada na infância. Então, ela traz esse sufoco da emoção, que em alguns se manifesta com temperamento explosivo, e com outras pessoas esse sufoco se manifesta com deixar os outros pisar em cima e não se defender. Depende do perfil de cada um. Precisa ser entendido, né? O que é isso? As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida, às vezes ela fala 3, às vezes fala 7, mas está tudo certo, porque a ciência é a mesma coisa, cientistas falam isso. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida tem mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprende em anos posteriores. Nesse sentido, a psicologia está certa quando ela fala assim, quando você atende o paciente adulto no consultório com problema emocional, a gente está lidando com a cicatriz, porque a ferida foi feita lá atrás. E a Organização Mundial da Saúde, que anda meio suspeita da pandemia para cá, conflito de interesses, diz que as doenças mentais são doenças dos adultos, são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. A dor do passado vem para o presente, e às vezes junta com alguma dor do presente, um casamento complicado, um filho problemático, relações de abuso moral na empresa, outras coisas. Então, entendendo isso, a gente tem que pedir a Deus que ilumine para entender essas conexões da nossa história de toda uma vida com aquilo que está machucando hoje. Então, quanto ao casamento, Lar Adventista 226, no que respeita a muitos pais e mães, a disposição de irritar-se e encorajar até que se tornam como crianças grandes. Não deixe este aspecto de sua vida infantil para trás. Né? A gente briga no casamento, parece 2 crianças brigando, né? É o lado imaturo que ainda aparece. Doutora Lee Wayland, uma psiquiatra de Harvard, morreu poucos anos atrás. Eu cheguei a trocar e-mail com ela sobre angústia humana e fiz uma pós-graduação em que estudamos bastante esse livro dela, Changing Character, Mudança de Caráter. Ela fala assim, as cognições são os pensamentos, né? São como o motorista que guia a máquina. E os afetos são sentimentos, né? São como o motor que movimenta o carro. Afeto e cognição, ou seja, o sentimento e o pensamento, são componentes essenciais do funcionamento do cérebro, né? da mente, e ambos podem funcionar mal e necessitar o quê? Reparo. É isso. Você pode ter uma má digestão, ter um H. pylori, que dá uma infecção. Você pode ter uma Covid, vai dar problema pulmonar ou de outra área. E precisa, então, de um tratamento, um antibiótico. E você pode ter um pensamento torcido, um sentimento bloqueado, que precisa de reparo, de conserto. E o conserto, para pensamentos e sentimentos distorcidos,
mal adaptados, disfuncionais, tudo é a mesma coisa? Não é a medicação. A medicação, ela não muda a forma de você pensar. Ela muda a forma de você sentir. Está muito angustiado, toma alprazolam, ele abaixa a ansiedade? Abaixa. Está com uma angústia, com tensão muscular, toma diazepam, 5 ou 10 miligramas, relaxa o músculo? Relaxa. Está com uma aflição muito grande, e você toma um bromazepam, você toma o próprio clonazepam, que é esse cara famoso do Rivotril, ele abaixa essa angústia? Abaixa. Mas o que causou essa angústia? De onde ela vem? Ela não caiu de paraquedas na sua cabeça aí. Temos que entender isso. Por isso que eu parei com o consultório para trabalhar com psicoeducação. Aliás, já fazia isso, agora estou tentando fazer mais, né? De orientar. Ellen White fala educar. Ela usa 3 vezes essa palavra, né? Para o povo. Nosso povo perece não por falta de conhecimento, mas pelo mau uso do conhecimento. Saúde mental é ter as emoções, a doutora Lee Valand fala também isso. Saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Na realidade, ela sistematizou esse conceito científico, mas a Bíblia já fala disso, quando Efésios 4:26 fala irai-vos e não pequeis. Está vendo que eu estou falando que a ciência já está na Bíblia? Quer dizer, tem momentos que você vai ter uma raiva, e é justo ter a raiva, e não é errado ter raiva, não é pecado ter raiva, não está errado ter raiva. A raiva é uma emoção que nos ajuda a nos preparar para não deixar que as pessoas nos abusem. As crianças que são pequenas, quando eram pequenas, tinham uma raiva justa, e elas tentavam expressar essa raiva para o pai e para a mãe, e a mãe calava, para com isso aqui em casa ninguém tem raiva, e Jesus detesta a gente que tem raiva, bota Jesus no meio, né? Não tem nada a ver. Essas crianças, se são mais dóceis, elas vão achar que elas são culpadas de terem uma raiva que era justo ter. E quando chega na vida adulta, elas vão ser abusadas por pessoas porque não aprenderam a se defender, porque a raiva é que nos ajuda a dizer, para, está me machucando. Mas se você é proibido de ter raiva, você não sabe se defender. Claro, você não vai deixar a criança expressar a raiva do jeito que ela quer. Você vai ter que ajudar para ela aprender a expressar essa raiva de uma forma adequada. Ela não pode jogar o copo de suco na sala sem chutar tudo. Não é isso que eu estou dizendo que você vai deixar a criança fazer. Então, vocês que vieram de carro aqui hoje para a igreja, eu vim de carona aqui com o Joselito, então não estava dirigindo, mas se eu estiver dirigindo, você veio com o seu carro. Quais são as rodas mais... Quem pode abrir para mim? Quais são as rodas mais importantes para você chegar aqui? As da frente ou as de trás? Para você chegar aqui. Obrigado. Bom, eu estou falando de carro convencional, né? Então, no carro convencional, quando você vira o volante para a direita, o carro vai para a direita. Por quê? As rodas da frente viram para a direita. Você vira para a esquerda, as rodas da frente viram para a esquerda, as de trás vão só seguindo, não é isso? As de trás vão acompanhar o que o da frente faz, não é isso? Então as rodas mais importantes para o seu destino são as da frente, as de trás vão atrás. Vamos trazer isso para a nossa mente humana. O que significa isso? As rodas da frente são os pensamentos e as escolhas. A palavra técnica é volição, ato volitivo, mas isso é uma questão técnica, em lugar de escolha, decisão. Então você pensa e você decide. Agora as rodas de trás também são importantes, que são sentimentos e a maneira como o corpo funciona, a fisiologia. Todo sentimento que você tem, quais são os sentimentos mais do dia a dia que a gente tem? Tristeza, ansiedade, alegria, medo, raiva, vergonha, culpa, dor, né? Sentimento de afeto, são os sentimentos que a gente tem. Todo sentimento tem uma representação visceral no nosso corpo. Então, nunca a mente trabalha sozinha, ela sempre trabalha com o corpo, e o corpo sempre com a mente. Tanto que o intestino é chamado de o segundo cérebro. Interessante, tem mais serotonina aqui do que aqui.
O que é uma pessoa... deixa eu dizer um pouquinho mais, então. Vamos supor que cada um de nós temos o órgão de choque. O que é órgão de choque? É aquela parte do seu corpo onde se manifesta algum tipo de sintoma quando você está com algum estresse. Tem pessoas que estão com estresse emocional e vai ter dor de cabeça. Outro vai ter enxaqueca. Outro vai ter diarreia. Outro vai ter dor de barriga sem diarreia. Outro vai ter tremor. Não é? Você que sabe qual é o órgão de choque seu. Pode ser um ou mais de um. Por quê? Porque para toda emoção tem uma parte do corpo que entra ali para poder ajudar a mente na realidade. Então, vamos pensar assim, a gente pensar a mente humana desse jeito, o que é uma pessoa nervosa? Nervoso não é uma palavra técnica, né? É uma palavra popular. Mas o que é uma pessoa nervosa? Aquela pessoa que é muito impaciente, que não tem nem pavio, não é pavio, não tem pavio, né? Talvez 40% aqui seja isso, 40% e 10%, 20% é um misto. É aquela pessoa que está no trânsito, o cara nem encostou no carro, só deu uma mini fechadinha assim, o cara estourado já sai buzinando, bota a mão para fora, com um seno obsceno, já xinga, e se o cara está armado, às vezes aparece na televisão isso, não aparece na televisão? No Datena, 7 da tarde. Aí o cara desce lá, pá, dá um tiro, aí vem a polícia, prende, leva o cara impaciente para a delegacia, e aí o sangue esfria. Aí esse cara nervoso, ou essa mulher nervosa, o sangue esfriou, aí o que a pessoa faz então? Bota a mão na cabeça e geralmente o que diz? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça para fazer essa besteira que eu fiz? Onde estava a cabeça? Estava na roda de trás. Ou seja, o pensamento naquela hora, ele fez um rodízio, o pensamento foi para trás e a emoção foi para frente. A emoção que comandou. São as pessoas impulsivas. O que é uma pessoa impulsiva? É uma pessoa que só pensa depois. É um problema, né? Nas famílias. Então, estilo de casamento e brigas. O que é casamento conciliador? Eles chegam a um acordo e quando surgem problemas, o casal discute sobre eles com serenidade, visando a satisfação mútua, querem resolver o problema e não provocar briga. Esse é o casal conciliador. Pode até que a emoção fique meio quente algumas horas. Mas você disse aquilo, você não devia ter dito aquilo. Mas eu vou seguir daqui, explicar um pouquinho mais. Não é que é uma conversa fria, tipo chá das 5 dos britânicos, assim. Ou aqueles caras de Brasília que falam, Vossa Excelência é um safado. Assim, não é? Na Brasília não é assim, né? Vossa Excelência é um cretino. Tá? Assim, não é isso. Isso é doença mental que não tem Rivotril que dá jeito. Então, pode subir a emoção, mas eles têm uma meta, resolver o problema. Porque tem pessoas que são briguentas, eu chamo de pessoas bélicas. O que é uma pessoa bélica? É uma pessoa que adora briga, né? Tem pessoas que adoram tanta briga, gosta tanto de brigar, que chega 10h30 da noite e fala, cara, 10h30, não briguei com ninguém ainda hoje, com quem que eu vou brigar? Aí liga para alguém para discutir com alguém, porque tem que dormir, brigar, é uma briguinha hoje, tem que ter uma briguinha. Implica porque o vizinho tem uma palmeirinha e caiu metade da folhinha no quintal dela ou dele. Tá, esse cara deixa cair daqui. Não tem pessoa assim? Da igreja? A gente ri, mas é triste, viu, gente? Então é isso. Outro tipo de casamento é o casal que evita conflitos. Não, está tudo certo. O mundo está desabando, mas está tudo certo. Casais que concordam, discordam, raramente confrontando suas diferenças. No stress. Não quer levantar a questão. Tem problema embaixo do pó de serra, está pegando fogo, mas vão tocando a vida assim. Talvez uma vida mais superficial. Quais são os fatores importantes para a manutenção do casamento contra a discussão? O que é importante? Uma discussão produtiva. Tem que ter discussão, não é? Discussão não é briga, querido. Discussão é discutir ideias. Um casamento tem 3 dimensões, né? Amor pele, amor mucosa e amor ideias. O amor afeto, o amor sexo e o amor ideias. O problema é quando a fatia do amor sexo no casamento está muito grande. O
cara fissurado em sexo. Aí destrambelha. Ou a mulher que é super, hiper, mega sensível, romântica demais, já assiste 5 novelas por dia, está no mundo da lua. Aí destrambelha. Ninguém aguenta. Vai ter 3 casamentos e não vai dar certo. E vai dizer que ninguém ama. Então, o que é discussão produtiva? O que de concreto pode sair dessa conversa? Uma coisa concreta. Ocorre uma liberação de ressentimento e queixa, tudo bem, vai sair isso sim. Mas deve-se abandonar comportamento defensivo para haver discussão produtiva. O que é abandonar comportamento defensivo? É você estar conversando uma coisa difícil com o seu cônjuge, você não sai e deixa o cara sozinho na sala, e, não quero mais conversar com você, bate a porta e vai comer açaí. Isso é desrespeito, né? Então, discussão produtiva, ou então aquele cara que, tá bom, pode falar, e aí pega o celular, eu estou te ouvindo, tal. Isso é desrespeito. Ela quer falar com você. Então, a discussão produtiva precisa acabar com esses comportamentos. O que eu posso fazer nessa discussão para evitar repetir as mesmas tensões de outras vezes? Preste atenção, porque algum assunto difícil que você tentou conversar no casamento e que não resolveu ainda, ele está pendente, você vai voltar de novo lá na frente pode ser 3 dias depois, 2 meses depois, e preste atenção, porque tem alguma palavrinha mágica que se você usar, destrambelha tudo. Ou se ele usar, já complica. Então, cada um tem que perceber, toda vez que eu toco naquele assunto, ela fica uma fera. Então, como é que você pode falar disso de uma forma construtiva? Porque se você falar da mesma maneira, não resolve, só empurra com a barriga a resolução do problema. Respeito na conversa, não depreciar o outro, seu isso, sua aquilo, evitar agressões verbais, não destratar a pessoa, não tratar o outro como se fosse criança, gritando, dando bronca, mas eu te disse, você não fazia isso aqui, vou para casa da minha mãe por causa disso, tal. Para com isso. São 2 adultos conversando, né? Agora entrando um pouquinho na questão um pouquinho mais pesada. Cadê o relógio? Está lá. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então Deus diz isso. Antigamente, quando eu era criança, tinha uma frase que falava assim, briga de marido e mulher, ninguém é o quê? Mete a colher ou não mete a colher? Não mete a colher? Se você sabe que a tua vizinha está sendo espancada pelo marido dela, você mete a colher ou não mete a colher? Você sabe que na igreja tem alguém que está sendo abusado por um marido descontrolado ou por uma mulher descontrolada? Uma vez um jornalista, não sei se foi da Isto É ou Veja, assim, quis falar comigo porque eu escrevi um artigo que 99,9% dos artigos nesse assunto de violência familiar a mulher é a vítima. Mas eu escrevi quando o homem é a vítima. E o cara achou interessante, porque nem se fala sobre isso. Vocês já ouviram falar de alguma cidade que tem a delegacia do homem? Procura no meu site doutorcesar.com, eu coloquei ali, eu coloquei depoimentos de tese, de mestrado, doutorado, de mulheres que escreveram sobre violência feminina, que é mais sutil. Mais sutil. Então, são vários tipos de abuso, não vamos ler tudo aqui. Abuso físico, né? Você agride a pessoa, belisca, chuta, cospe. Você tem um abuso psicológico, emocional, uma crítica, rebaixamento, menosprezo, usar apelido depreciativo, bullying, né? Uso de linguagem ameaçadora, tentar possuir, tomar conta da pessoa, isolar dos outros, isso é abuso emocional. Outro tipo de abuso é abuso sexual, prostituição forçada, estupro, etc. Ellen White diz no Filhos e Filhas de Deus, página 52, deixar um próximo a sofrer sem o auxiliar é uma brecha na lei de Deus. Quem ama a Deus não somente ama seu semelhante, mas olhará com terna compaixão as criaturas feitas por Ele.
Então, as crianças e adolescentes sofrem seu próprio lar, vários tipos de violência, justamente no lugar onde deveriam receber apoio e ter segurança. Quando os pais batem com violência na criança, pensando que estão educando, colocando limites, estão fazendo o contrário, porque as crianças ficam confusas e podem ficar revoltadas, podendo se tornar adultos violentos mais tarde. Muitos, não todos, mas muitas pessoas vítimas de violência, elas sofreram violência lá no passado, na vida adulta, sofreram no passado, e pessoas que sofreram no passado podem se tornar violentos na vida adulta. Crianças violentadas em casa ficam quietas com medo, vergonha e culpa. O adulto que sabe da violência feita contra elas é responsável pelo cuidado para com elas. Muitas mães que sabem que houve agressão contra seus filhos ficam caladas com medo do marido, medo de separação conjugal, caso denuncie um marido violento. E ficar calada nessa circunstância é se tornar cúmplice do agressor. O agressor é covarde, podendo ser de qualquer religião, raça, posição socioeconômica, e tem que ser denunciado, o que pode promover o tratamento de que ele precisa. Muitas vezes é a denúncia que consegue pegar esse camarada e botar no tratamento. Então, algumas mães, elas podem ter medo, porque talvez já estão vivendo com esse indivíduo violento há muito tempo, e elas têm medo dele, ou têm medo de perder o conforto financeiro do lar, ou tem medo de apanhar, ou tem medo, mas preciso tomar uma atitude. Porque a criança não tem culpa de nada disso. O Dr. Edson Passetti, num artigo chamado Violentados, Criança, Adolescente e Justiça, ele fala que 13% do total de denúncias de violência recebida pelo Serviço de Advocacia da Criança se refere à violência sexual, sendo a família responsável por 62% nesses casos. O pai é o principal agressor em 59% das vezes, seguido pelo padrasto em 25% das vezes. Entre meninos, o pai foi o agente violento principal, seguido dos padrastos e tios, independentemente se são cristãos ou não. Por que a mulher que sofre violência continua num relacionamento abusivo? Vamos pensar um pouquinho nisso. Talvez ela se acomodou com a situação. Você sabe que tem crianças que viveram num ambiente muito complicado na infância, a lente com que elas enxergam a realidade é que a realidade é de sofrimento o tempo todo. Elas não acreditam que pode ter uma coisa melhor do que aquilo que elas viveram. Se acostumaram com aquele lixo. Então, um casal pode ser desequilibrado, às vezes ligados com drogas, os dois, então um bate no outro, mas se amam, se perdoam, se quebram, enfim. A mulher parece não se importar com a situação, sendo que no final da história acabam se embriagando juntos e felizes. Esse é um modelo bem patológico também. A mulher se tornou dependente do seu marido e da vida que ele lhe proporciona. Ela se submete à situação para manter a estrutura familiar. Algumas vezes é isso. Como é que vai ficar meus filhos se eu for embora? Eu não vou ter condições de cuidar dessas crianças sozinha. Então tem que me submeter a esse camarada para poder educar essa criança, botar no dentista, na escola, no médico, enfim. O casal vive de aparências. Os fatos sobre a violência da mulher. Nenhum tipo de violência deve ser aceito. A comunidade tem um direito de dever de se envolver nisso. Uma vez que a violência tem início, ela não cessa espontaneamente. Algumas mulheres toleram. Não, ele vai mudar. Não, quem sabe? Ele disse que outro dia vai na igreja, mas nunca vai. Tem 5 anos que diz que vai, mas que não vai. Ou foi, mas não adiantou nada. Nada do que a mulher fizer vai mudar o comportamento agressivo do parceiro. A violência deve ficar pública, só assim ela pode acabar. A mulher não gosta de ser violentada, aquela história daqueles machistas, não, a mulher gosta de apanhar. Não tem nada a ver com a realidade. Então, por que a mulher continua um pouquinho mais? Geralmente culpa a vítima por abandonar o lar, não ser boa esposa, não ser boa mãe, e a vítima se sente culpada. Não é isso? Porque você não tentou mais? Porque você tentou, mas você não sabe o que ela passou lá. A comunidade não tem recursos para ajudar essas pessoas vítimas de violência, então ela aguenta. Ela procurou ajuda e não adiantou, o padre recriminou, o pastor só orou e não fez mais nada, o advogado achou graça, o parente disse que não quer se meter, e ela ficou sozinha.
Por que alguns homens e mulheres são agressivas? Vamos pensar um pouco nisso. Pode ser orgulho, a pessoa se acha melhor que os outros. Pode ter um temperamento explosivo, como eu disse, ainda não aprendeu a moderar sua maneira de expressar as emoções. A roda da frente geralmente sempre é a da emoção, não é da razão do pensamento. Insegurança emocional, atacam de graça por causa da insegurança interior, que talvez nem perceba o que tem. Ou pode ter um transtorno de personalidade, que é alguma coisa mais grave, né? Vários tipos de transtorno de personalidade violenta. Pessoa muito estressada, ficam agressivas verbalmente para provar que estão certas. Aí vem aquela pergunta: você quer ser feliz ou ter razão? Ter razão ou ser feliz, né? Essa pergunta é boa para as pessoas que são mais perfeccionistas, que se irritam com o outro porque o outro não fez 100% exatamente como você pediu. As pessoas perfeccionistas estão mais preocupadas com as coisas do que com as pessoas. Elas se irritam por detalhes. Não é que está errado querer o que é certo, o que é bem feito, mas se irritar com descontrole, esse é um problema. Algumas pessoas são agressivas porque sofrem lutas espirituais, podendo acontecer opressão maligna neles que os fazem agressivos. Opressão demoníaca é diferente de possessão demoníaca. Muitas brigas de casais têm a ver com opressão. Satanás empurra, um dos demônios empurra você para dizer aquilo que você não devia ter dito. E aí gera uma briga. Ou empurra o outro sobre você. Preste atenção. Existe alguma coisa no ar além dos aviões de carreira. Por que alguns homens agridem a esposa? Vamos pensar um pouquinho agora em homem. Bom, olha o que alguns homens dizem. Ela me deixa ciumento. Eu vivo falando disso para ela, mas você acha que ela me escuta? Eu vivo dizendo a ela para não ficar conversando com homens, mas ela não me ouve. Ela faz isso de propósito para me perturbar. Ela sabe que eu fico com raiva quando ela conversa com outro homem. E continua assim. Vocês estão percebendo esse raciocínio desse homem? Um homem que raciocina assim, culpa a esposa de fazê-lo sentir certas coisas. Eu fico nervoso com você porque você faz aquilo. Qual é a verdade? Eu fico nervoso demais com você porque eu não tenho controle emocional. Ele se vê como vítima, não ela. Ele repete o ciclo sempre com distorções de pensamentos. Ela me trata injustamente. Ela faz isso de propósito para me perturbar. Não faz. É verdade, algumas mulheres podem fazer para perturbar. Mas muitas não fazem para perturbar. Apenas está resolvendo um assunto ali na porta da igreja que tem que resolver aqui, negócio da ornamentação. E o cara é o que vende lá as flores. Mas ele está com ciúme. Então, ele fala com ela considerando que ela está errada. Não escuta e não tem jeito. Não escuta e não tem jeito. Continuando por anos, a esposa pode passar a achar que talvez seja culpada mesmo, não sendo. Ele se fixa em seu sentimento de justiça própria e a necessidade dela some. Ellen White tem vários textos. Anos atrás, foi ajudar um casal, muitos anos atrás, e eu comecei a pesquisar no CD-ROM, nos textos de Ellen White, dessa autora, sobre individualidade no casamento. Achei vários textos. Ellen White fala que o casamento não pode destruir a individualidade de cada um. Tem até um texto que ela compara a individualidade com a trindade. Ela fala assim como pai, ela fala assim como Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas em um propósito, assim deve ser o casal, 2 pessoas inteiras, individuais, que têm que ser respeitadas. Porque tem coisas no casamento que nunca vão ser igualadas, porque cada um tem uma forma de ver a realidade, e eu preciso respeitar isso. É como se ela se tornasse inimiga, então precisa punição para fazê-lo sentir-se mal. O marido assim pode confrontar um homem na igreja, não por não poder controlar sua raiva, mas para de propósito fazer a sua esposa ficar com medo de conversar com homens. Né? Ela vê que ele peitou um camarada, ela fica com medo dela conversar com outros homens para resolver questões da comissão, seja o que for. Então é uma forma de manipulação isso. Uma forma de autoritarismo.
Olha essa última frase. Checa o celular dela, controla a finança dela. Tudo isso é abuso, é querer tirar a liberdade dela ser uma pessoa. Essas são táticas de poder e controle, baseadas na ideia de que ele tem direito de controlá-la. Em vez de assumir a responsabilidade por sua vida e emoções, ele culpa a esposa por se sentir mal. Ele pode amar essa esposa, mas ter sentimentos imaturos de posse, crendo que ela é inferior. Um homem assim pode ser membro da igreja, ou um colega de trabalho afável, boa gente, dedicado funcionário, pode até pregar bem, mas está com esse problema emocional para ser corrigido. E a sua esposa pode querer ficar com ele, desejando que o comportamento violento e controlador terminem. Não vai terminar espontaneamente, dificilmente, vai ter que ser confrontado, no sentido equilibrado dessa palavra. Ela pode ter medo de sair do relacionamento por falta de apoio ou por estar isolada devido ao controle que ele exerce ao longo do tempo. Separação aumenta o risco de violência pela ameaça de perda do controle sobre outra pessoa sobre quem se atua com abuso. Muitas vezes também se fala sobre feminicídio, né? E eu escrevi pouco tempo atrás, está lá no drcesar.com. Eu pego o outro lado da moeda, né? Muitas garotas acabam se envolvendo com homens violentos e que davam sinais de violência. Mas a paixão tomou conta da cabeça, a roda da frente veio de trás veio para frente. Não, estou apaixonada por ele, essa paixão deixa você cega e você não vê os sinais de violência. Quais são os sinais de violência que um homem pode, um namorado, um noivo pode emitir? Não deixa você sair com as amigas, não deixa você ficar com os seus parentes. Você escuta falar que quando está nervoso ele soca a parede. Você já viu ele ter crise de nervoso no trânsito por uma besteira. Mas você passa por cima disso porque, eu amo tanto esse cara, meu Deus, é o homem da minha vida e tal, eu acho que Deus está me mandando e tal. Anos atrás eu recebi uma carta, naquela época que tinha carta, né? Faz tempo isso aí. E a menina mandou uma carta assim: Doutor César, eu sou cristã, estou namorando o rapaz, estou apaixonada por ele, e eu quero realmente fazer minha vida com ele, mas só tem um probleminha. Ele gosta de maconha, mas eu tenho certeza que meu amor vai mudá-lo, eu tenho certeza que eu vou fazer ele parar de fumar maconha, e eu amo tanto que o meu grande amor vai fazer isso, eu sei, acredito que Deus vai me ajudar com esse amor que eu sinto por ele. O que o senhor acha? É igual eu fiz uma semana de oração lá no Ex-Ena, em Pernambuco, eu falei assim: tira o seu jegue da chuva, né? Tira o cavalo da chuva. Assim. Lá é o jeguinho, né? O jeguinho de Pernambuco. Muito, muito bonitinho o jeguinho. Cara, você não muda ninguém, nem eu. Tira essa ideia da cabeça. Esse cara só vai parar de usar o dia que ele decidir parar. Não é o seu amor que vai fazer ele parar. Não vai mesmo. Ninguém muda ninguém. Isso é uma lei psicológica. Se eu soltar esse microfone, ele cai no chão porque ele é mau. Não, é porque tem uma lei chamada lei da gravidade. Então tem uma lei em psicologia que diz assim: nós não mudamos a outra pessoa agindo diretamente sobre ela. Não adianta. A gente só muda, se você mudar o seu comportamento, aí o outro pode mudar como reação à sua mudança. Mas você não muda o outro. Se a gente mudasse o outro, eu tinha ficado rico como psiquiatra, né, de mudar as pessoas. Só a pessoa que decide se ela quer ou se ela não quer mudar. Então, 60% da violência, 66% da violência masculina ocorre por homens que não controlam a sua raiva. Talvez o pai tenha sido descontrolado, ou a mãe. Homens agridem a esposa porque cresceram em famílias onde presenciavam a violência. A maioria, Dr. Michael Gertz, sociólogo da Universidade de New Orleans, estudou mais de 20 anos esse assunto. Ele falou assim: a maioria dos agressores foram criados num campo de batalha doméstico. Eles passaram a infância num ambiente hostil, onde a violência física e emocional era um quê? Feijão com arroz do dia a dia, um quebra-pau danado, está tudo certo. Cresceram nesse ambiente. Nesse ambiente, o menino aprende que o homem sempre deve desprezar e dominar as mulheres, e que a maioria deve fazer isso, e que a maneira de fazer isso é assustá-las, machucá-las e humilhá-las.
A Ana Beatriz Barbosa da Silva, alguém já ouviu falar dela? Psiquiatra da UERJ, escreveu vários livros, Mentes Inquietas, Mente Violenta, Mente Depressiva e tal. Eu participei de um congresso no Ceará, e ela estava junto, fizemos palestra juntos e tal, e viajei com ela no mesmo avião de volta para o Rio, conversamos. O primeiro livro dela é Mentes Inquietas, porque ela é inquieta, né? Ela tem TDAH. E ela contou a história de que atendeu uma moça, ela trabalha no Rio de Janeiro, ela estava apaixonada por um cara, e o cara ela estava tão apaixonada, e o camarada, ela falou isso em público, por isso que eu posso falar, não foi nenhuma coisa particular de profissional para profissional, mas que aquele cara que contratou um helicóptero e foi em cima da casa dela e soltou pétalas de rosas e tal. Mas o cara, ele é violento, era um violento, e ela estava começando a ficar cega para essa violência do cara. Imagina, o cara contratou um helicóptero, jogou pétalas de rosa na minha casa, meu Deus, ele me ama tanto. Mas espanca. Não se deixe levar para a carência. Aprende que esses homens aprendem que para conseguir a aprovação do pai, deve copiar o exemplo dele de violência. O que diz Provérbios 22, 6? Provérbios 22, 6. Vamos dar uma olhadinha aqui. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, qual é o caminho que a gente ensina, né? De violência ou não violência. Quais são os fatores de risco para a violência? O agressor tem antecedente de violência doméstica. Como é que você pode saber se a pessoa tem um risco para ser violento? Tem antecedente. Vai lá procurar a história dele, como ele tratava o pai e a mãe, ou como trata. Está desempregado. Usa droga pelo menos uma vez por ano. Viu o pai bater na mãe em casa. O casal não tem união legalizada. O marido, mesmo empregado, não é bem remunerado. Não concluiu o curso médio, esse rapaz. Tem entre 18 e 30 anos, ele ou a esposa, ou ambos agridem os filhos em casa, renda abaixo da linha de pobreza, homem e mulher com formação cultural diferente, muito diferente. São riscos para a violência. Então, quais são os passos para o homem violento mudar? Assumir a responsabilidade por seu comportamento e treinar a fazer a escolha de agir não agressivamente. Pensar que a violência contra a mulher é sempre escolha individual, nunca desculpável. Compreender que a mulher não é um objeto para ficar mandando nela. Entender que a violência não é por usar álcool ou outra droga. Dizer que agrediu a mulher por estar bêbado é desculpa para atenuar a situação. Violência contra a mulher não é genética, é construída por quem passou por situações violentas e reflete isso nas atitudes. Refletir sobre o seu comportamento, pensar antes de tomar qualquer atitude, né? A roda da frente precisa ser a cognição, o pensamento, a razão. Se você não está conseguindo, então espera um pouquinho. Respira fundo, toma uma chuveirada, vai rachar lenha, vai capinar, mas não fique soltando em cima das pessoas a sua raiva, que não tem nada a ver com a tua dor. Tem até uma frase que diz assim, como é que é? Se você não se curar, se você não procura em Deus a cura daquilo que te feriu lá atrás, você vai sangrar em cima de pessoas que não te machucaram. Então, aceitar a responsabilidade pelo acontecido, expressar sincero pesar e arrependimento. O verdadeiro arrependimento é mais do que pesar pelo erro cometido, é um decidido afastamento dele. Oferecer alguma recompensa de alguma forma, já que eu te machuquei tanto, então agora ofereça uma recompensa, que a pessoa goste dessa recompensa. Prometer não repetir o mesmo erro e pedir perdão. E o pastor Miguel Ángel Nunes, olha que texto lindo, ele fala assim: remorso é medo das represálias. Remorso é medo das represálias ou consequências legais pela ação realizada. Em vez disso, quem se arrepende fez o quê? Vive de outra maneira. Muito comum receber pedido de ajuda de pessoas que me escrevem lá, enfim, ou que manda pergunta para Novo Tempo. Doutor César, meu marido já me prometeu que não vai me trair mais, eu já perdoei, já tem 26 anos que eu perdoo, ele já fez isso várias vezes, já entrou para a igreja, já saiu para a igreja e tal, enfim. O cara vive repetindo. Então você tem que tomar uma atitude firme.
ou resolve ou acaba. Não é para continuar desse jeito. Ouviram falar em James Dobson, psicólogo americano? Tem vários livros dele, tem um livro específico sobre infidelidade conjugal chamado O Amor Tem que Ser Firme. O Amor Tem que Ser Firme, editor O Mundo Cristão. Uma mulher entrou em contato com ele é um cristão conservador, né? E ela estava sendo traída pelo marido, e ele conta no livro isso, e ela fala assim: Dr. Dobson, então, já que eu sou uma mulher cristã, eu acho que eu tenho que perdoar, tenho que aceitar, tenho que fazer tudo o que ele quer, tenho que agradar ele, para ver se eu reconquisto ele, não é isso? Ele já está me traindo já tem alguns anos, mas não é isso que eu tenho que fazer? Aí o Dr. Dobson fala assim: não é isso que você tem que fazer. Você vai tratá-lo bem, com diplomacia, bom dia, boa tarde, boa noite, mas ele lá e você aqui, e ele tem que procurar uma ajuda para parar com isso. Porque se você fica permissiva, você facilita o descaramento do outro. Tem que ter limite para a maldade, queridos. O cristão não é aquele que você fica pisando nele e não fala nada. Virar o outro rosto não é você deixar as pessoas te agredir de forma ilimitada. Jesus não deixava isso. As pessoas queriam agredi-lo. E conseguiram, né, no final. Era a pessoa da igreja, não era do mundo. Mas tinha horas que ele dizia, tinha horas que ele não falava nada. Pegava em pedras para jogar e ele saía embora. E tinha horas que ele peitava. Depende da situação, depende da hora. Mas ele não deixava, ele não falava assim: pode jogar pedra em mim, eu sou o Salvador mesmo, pode jogar pedra em mim. Aí, alô, que é isso? Não é isso que Deus pede que eu e você façamos quando somos vítimas de abusos agressivos. Então, ele diz assim: aquele que maltrata outra pessoa física, sexual ou psicologicamente tem que assumir as consequências de seu ato, caso contrário o perdão não terá sentido nem significado. Perdoar não é passar por alto as consequências das agressões. Isso é injustiça. O perdão bíblico é sempre um ato realizado no contexto de justiça. Em nenhuma parte é um ato isento de responsabilidade. Seria confundir perdão com impunidade. E não é isso que a Bíblia apresenta. Não se pode viver no contexto de rancor. Mas é importante entender que o perdão tem seu tempo de desenvolvimento. É pessoal. E em muitos casos, o quê? Um milagre. E às vezes o perdão envolve você ter que perdoar várias vezes, até conseguir resolver. E o perdão não é de graça. Mas é de graça ou não é de graça? O tema não é perdão, o tema parece só sobre perdão. O perdão que Jesus ofereceu para nós foi de graça, sim ou não? Foi e não foi, né? Ele se ofereceu gratuitamente, mas qual o preço que ele pagou? Qual o preço que ele pagou? Isso aqui, depois quem quiser pesquisar, foi o próprio pastor Emanuel, que no encontro de pastoral lá no UNASP me deu essa referência anos atrás. Uma mulher complicada, neurótica. E Ellen White mandou uma carta para ela, mandou uma carta para a mãe dela. Ela perturbava a vida desse obreiro aí, Craig. Pesado, ela pegou pesado com essa mulher. Gostei de ver. Não porque foi mulher, mas porque ela foi honesta. Ela falou: você tem que voltar para tua mãe porque ela estragou você. E você está estragando a vida desse camarada. Muito bom essa aí. Está em inglês, tudo isso, mas, como ela diz também no Lar Adventista, tem um texto lá que ela falou para uma mulher que vivia com um cara abusivo, ela falou assim: você não volta para ele enquanto ele não toma jeito. É isso. Gostei também. Algumas características de uma esposa autoritária. São 5 e 23. O que é a pessoa autoritária, homem ou mulher? Dominadora, agressiva verbalmente, espaçosa, sente que os outros lhe devem favores, tem muita dificuldade de admitir que é assim, passa por cima do sentimento dos outros, tem falta de consciência do jeito agressivo de ser, acha que obedecer ao esposo é submissão errônea, mas submissão ao esposo que segue ao Senhor Jesus é instrução bíblica. Isso não é o mesmo que perder a individualidade. Já tentaram cortar meu pescoço por causa de eu dizer isso aí, né? Entenderam tudo errado.
Não estou dizendo que submissão da mulher ao esposo é você, o que você quer, querido? O que você quer? Está aí, como se fosse uma serva, mordoma. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia, leia o que a Bíblia fala sobre isso. Não a autoritária não cede à autoridade divina, isso é rebelião, é o que Lúcifer fez. Será que ela tem problemas psicológicos com o pai, por isso que é rebelde? Será prepotente, arrogante, aquilo, posso tudo, sou poderosa, eu sei tudo, meu amor vai mudar o mundo? Vocês já ouviram falar em Maiara Flores, de Campo Grande? Entra no YouTube, Maiara Flores, feminismo, uma palestra belíssima que ela foi, uma jovem adventista, teve um filhinho agora, eu tive com ela no GYC lá em Pernambuco, e ela e o marido e um bebezinho, belíssima palestra sobre feminismo, que está conectado com socialismo, com maçonaria, com nova era mundial, está tudo no mesmo pacote. Por isso que esse camarada ganhou, porque está tudo junto, Biden, Papa, Elon Musk, Klaus Schwab, Fórum Econômico Mundial, Bill Gates, está todo mundo na mesma patota, de criar essa nova ordem mundial que vai castrar a nossa liberdade, e está tudo pronto. Por isso que eu falei, a volta de Jesus está muito próxima, queridos. Então, eu pedi autorização até a Maiara para gravar um programa pegando várias informações, porque ela pesquisou muito sobre as feministas, as eugenistas, e se elogia muito Jean-Jacques Rousseau, né? E aquela Simone de Beauvoir. Já ouviram falar em Simone de Beauvoir? Uma mulher poderosa e exaltada pela mídia, era uma perversa. Ela foi expulsa de Sorbonne, porque ela seduzia alunas. Foi uma mulher perversa, sabe, no mundo particular dela. Entregava as meninas para o amante dela. Lê, Maiara Flores, YouTube, feminismo. Algumas características de uma esposa autoritária: confunde amor com sentimento, será? Perde a qualificação para ser esposa por causa do descontrole emocional frequente. Isso é Ellen White que fala, esse direito de perde o direito. Então, a sua esposa autoritária, você vive com uma mulher autoritária, dê uma pausa para esfriar a cabeça, não responda a pessoa com raiva, você tem direito de ficar quieto. Ou se você vive com um marido autoritário, né? Você não pode mudar a pessoa, só a sua reação a ela. Você pode tentar mostrar para essa pessoa quão danosos são os comportamentos abusivos dela e como estão afetando você, e orar para que ela entenda. Porque você pode falar com calma, com serenidade, com jeito, com carinho, e a pessoa que não abriu mão ainda do autoritarismo, para que você está falando isso comigo? Bateu e voltou, não entrou. Não funcionou. As pessoas não ficam curadas quando elas querem, elas ficam curadas quando elas podem, quando elas conseguem, quando estão prontas. Nem todo mundo que vai a médico quer cura, às vezes quer cura só do sintoma, mas não quer cura da causa. Tem uma frase que diz assim: quando o aluno está pronto, o professor aparece. E Jesus falou uma coisa parecida, quando ele falou assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão o quê? Prontos, preparados para ouvir. Então eu peço, Senhor, me prepare para eu ver aquelas coisas que o Senhor quer que eu veja sobre mim, para eu amadurecer. Agora, cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele vai te dar, viu? Você pede para Ele te ensinar como é que você é no fundo do teu coração, coisa que você não conhece ainda, Ele vai te mostrar, e vão aparecer as coisinhas que não são muito bonitas da gente ver, mas se você quer crescer, então você tem que pedir isso. Ore para que sua esposa, o seu marido, tome a decisão de mudar, mas você não pode forçar a mudança, já falei sobre isso. Pense também, o comportamento abusivo é uma manifestação de padrões de pensamento abusivos. Pensar, sentir e agir. Com seus pensamentos, mas lembra que eu falei aquelas pessoas bélicas? Tem pessoas que são bélicas, que gostam de briga ou de peitar os outros. Pode ser uma defesa de uma insegurança, pode ser pessoas inseguras, que para se sentir seguras tem que estar sempre mostrando alguém que é poderoso, poderosa. Que besteira, né? Quando Ellen White fala de Sansão, e ela fala de temperamento forte, né? A expressão que o mundo usa, né? Ela usou também. Temperamento forte, no sentido da pessoa que é pavio curto,
é uma pessoa fraca. Lê o que Ellen White descreve sobre Sansão. Ele era fraco na administrar as emoções dele. Só se muda padrões de pensamento com a introdução de pensamentos novos, mas isso é a pessoa que tem que escolher mudar. Tenha convicção das suas convicções. Parece uma idiotice falar isso, mas não. Você já aprendeu alguma coisa na vida, você já entendeu algumas questões. Então tenha convicção disso, que Deus já te mostrou que é uma verdade nessa questão desse conflito. O que você vai precisar, é sabedoria para saber quando dizer e quando não dizer. Às vezes é sábio ficar calado, às vezes é sábio dizer. Eu dou uma dica: se você é uma pessoa que tem facilidade para falar as coisas, talvez você precise de mais sabedoria para ouvir. E se você tem dificuldade de falar, você precisa de sabedoria e coragem para falar. Aprenda que o abuso começa por causa da insegurança ou problema de confiança do abusador. Estabeleça limites. O abuso é uma questão de desrespeito que geralmente envolve falta de controle de limites pouco claros. Você não colocou limites, você deixou a pessoa ultrapassar. Deixe sua esposa ou seu marido saber que você agora reconhece que permitiu desrespeito no passado, mas que essa época o quê? Querida, até agora eu aguentei você gritar comigo toda vez que eu tento conversar uma coisa legal, mas essa época já passou. O que você quer dizer com isso? Você está me ameaçando? Não, eu estou dizendo que eu não quero mais isso. Eu estou disposto a ir numa terapia de casal, se você quiser, estou disposto a conversar com você sobre esse assunto, mas eu não quero mais isso. Se você continuar gritando comigo quando nós vamos conversar uma coisa legal, e eu chego legal para conversar, e você continuar gritando comigo, lamento, mas eu vou levantar e vou sair. Pronto? Olha, colocou um limite legal, né? E ela que vai ter que pensar o que ela quer. Continuar brigando ou resolver o problema? O abusador vê sua falta de compromisso com limites como sinal de que você aprova esse comportamento abusivo. Você não coloca limites, você deixa rolar. Não é isso que Deus está pedindo para você fazer. Não tolere ofensas repetidas. Nos casos de abuso grave, o agressor não disposto a mudar, o que você precisa fazer é sair. Sair não quer dizer ir embora de casa, pode ser mudar de quarto, pode ser até sair de casa, depende. Se tem violência física é inadmissível. Para terminar, então, para os que têm tendência agressiva, eu deixo esse texto de Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. E o quê? Deixa ver se eu encontro um texto aqui que eu li pouco tempo atrás. Não sei se eu vou achar. Se alguém, isso está em Comentário Bíblico de Ellen White, volume 6, página 1240. Comentário Bíblico de Ellen White, volume 6, página 1240. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falta de compaixão, não pode ter linguagem vulgar, não pode ser cheio de pompa e presunção, não pode ser dominador, nem pode usar palavras ásperas, nem censurar e condenar. E para as pessoas que têm tendência passiva, então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim o quê? E não ficou ali. Pode jogar pedra, eu sou Cristo mesmo, pode jogar. Vocês não vão fazer isso comigo agora, não é minha hora agora, então sai daqui. Defenda você mesmo, na força de Deus. Tá bom, queridos? Era isso que eu queria falar. Santo e amável Pai, lhe agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja conosco nessa semana. Guarda-nos do mal, nos protege, em nome e por amor de Jesus. Amém.